Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao nosso projeto, à nossa sala educacional Êxodo Capital. A gente está aqui para trabalhar todo mundo junto, para falar de mercado, para que todo mundo consiga tirar aí um pouco de proveito do mercado financeiro que é tão rico, que é tão apaixonante. Quando eu digo rico, eu quero dizer rico de informações, tá? E não de dinheiro propriamente dito. Lógico que ele tem aí a possibilidade de nos dar ganhos que são muito grandes, mas ele é muito rico de informações e conforme você vai se aprofundando no mercado, você vai vendo o quanto ele é interessante, o quanto ele tem variáveis e entender a forma como o mercado se movimenta é o jeito mais fácil, é o jeito mais correto, vamos dizer assim, de se começar na bolsa, tá? A gente tem aqui o nosso curso de nivelamento, tá? São algumas aulas bem curtas, bem rápidas, bem explicativas, para que você possa entender um pouco do nosso operacional, para que você possa acompanhar a gente, tá? Para que tudo que a gente fale ali durante as nossas operações, durante as nossas análises, você possa estar entendendo, você possa entender, você possa compreender e que as coisas possam fazer sentido para você, tá? E também para te mostrar aí um caminho, para te dar um norte aí de onde você deve ir, para onde você deve olhar, para ir buscar as suas próprias informações no mercado, tá? O mercado, ele tem muitas variáveis, entre elas aí geopolítica, política interna, política monetária dos países. A gente tem vários fatores que influenciam no movimento dos preços. E a gente trabalha aqui na Êxodo, nós trabalhamos aqui muito baseado no contexto, tá? Todos os dias de manhã a gente faz um pré-mercado, eu envio ali no nosso grupo do WhatsApp, é um grupo gratuito, tá? Se você ainda não faz parte desse grupo, vá lá, entre no grupo, faça parte dele. Todos os dias de manhã a gente faz um panorama de mercado, a gente vê o que aconteceu no mercado asiático, o que aconteceu no americano, o que está acontecendo no mercado europeu, como estão as commodities, as principais notícias, tá? Se aconteceu alguma coisa durante a noite, se temos alguma coisa na agenda aqui do nosso país, né? Se tem alguma questão política para ser resolvida, se na agenda econômica mundial a gente tem algum drive importante para sair, porque tudo isso faz com que o preço se movimente, faz com que os players resolvam comprar ou vender ali o índice ou o dólar ou qualquer outro ativo, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês darem uma olhada de como o contexto é importante, tá? Mas antes da gente ir pro exemplo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como que eu começo o meu dia. Primeira coisa, quando eu acordo ali, né, faço todas as minhas atividades, aí venho pro trabalho. Quando eu começo a trabalhar, eu vou olhar o que aconteceu lá no mercado, lá fora, enquanto a gente estava dormindo. Eu faço uma volta ao mundo. Eu começo por onde? Eu começo vendo ali o que aconteceu no mercado asiático, porque enquanto a gente estava fechado, enquanto nós estávamos dormindo, o mercado asiático, as bolsas asiáticas estavam abertas. E é muito importante saber como elas fecharam, porque se elas fecharam positivas, então quer dizer que durante a madrugada aconteceram coisas aí, ou né, mesmo no dia anterior aconteceram coisas que motivaram a bolsa asiática a fechar em alta, que incentivaram os players ali a comprar mercado asiático. Se fechou em queda, já me dá um outro alerta. Epa, será que aconteceu alguma coisa aí que está fazendo com que as bolsas pesem, com que os investidores não tomem risco? Será que isso vai impactar na nossa abertura, no nosso mercado? Então eu começo por aí e vou, né, fazendo ali a minha voltinha ao mundo. Ásia, vou usar o exemplo aí que tem
bombardeado aí as nossas vidas nos últimos dias. Até bombardeado é um pouquinho, né? É uma palavra meio ruim para se usar no contexto que a gente vive. Mas a gente está vivendo um período aí que é um período de guerra, né? Tem esse conflito entre Ucrânia e Rússia. E a gente nós temos visto a Bolsa precificar muito isso. E o que acontece, né? Um contexto de guerra aí faz com que as pessoas resolvam não tomar mais risco, tá? Então, se acontecer alguma coisa durante a noite, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira, de quinta para sexta, a gente tinha ali várias coisas acontecendo, Rússia e Ucrânia tentando entrar num acordo e não entrava num acordo, o mercado americano fechou em queda, asiático fechou em queda, tava ali tudo muito negativo. E logo no início da manhã, a gente ouviu o Putin ele veio na imprensa e falou que ele estava prestes a fazer um acordo com a Ucrânia, que tinha ali um acordo sendo costurado ali entre eles para que cessassem os conflitos. E eu vi aquilo, eu não tinha visto essa notícia ainda, mas o que aconteceu? A Ásia estava em queda e a Europa estava subindo muito, estava subindo ali em torno de 3%. Falei, opa, alguma coisa aconteceu depois que o mercado asiático fechou que fez com que a Europa se motivasse. Porque a Europa está muito positiva para um mercado asiático que fechou muito em queda. Alguma coisa mudou do fechamento do mercado asiático para aquele momento, porque antes da nossa bolsa abrir, já está rolando o mercado lá na Europa. Então, alguma coisa estava acontecendo. Aí eu vi essa notícia e os mercados se animaram ali e foi tudo muito, muito legal, porque acabou que a Europa subiu, petróleo deu uma recuada, as commodities deram uma recuada, dólar deu uma recuada e a nossa bolsa acabou ali subindo, ali precificando essa alta, dessa movimentação aí, dessa fala do Putin. Só que mais tarde, um chanceler ucraniano veio e falou que não tinha nada de acordo, que eles e a Rússia não estavam conversando sobre isso, que não tinha nada acontecendo. Pronto, mercados todos derreteram outra vez. Então, para vocês terem uma ideia de como é importante essa questão do contexto e como faz preço, tá? A decisão dos players em tomar ou não risco é muito baseada no que está acontecendo lá fora. Se a gente vive um contexto de calmaria, de economias crescendo, PIB crescendo, petróleo com uma demanda boa aí de petróleo, tendo bastante oferta, né, de petróleo, as commodities em alta, isso acaba incentivando com os players a comprar risco. O que é o risco? O risco são as bolsas, são os índices. São os índices europeus, são os índices americanos, os índices asiáticos, o índice brasileiro. Se a gente vive um cenário aí onde pode faltar mercadoria, como a gente tem vivido aí um cenário meio tenso com relação a esse conflito, a gente está ouvindo falar muito em faltar petróleo, em diminuir a oferta de petróleo, que está fazendo com que os barris de petróleo subam muito. Se a gente tem uma possibilidade de escassez, faz com que os investidores, né, os grandes players, saiam do risco, ou seja, eles param de comprar índices, começam a vender índices e vão comprar dólar, vão comprar títulos, vão comprar ouro, outros ativos que são mais seguros, tá? Então, tudo isso, analisar todas essas informações antes da abertura do mercado, nos dá ali uma base do que pode acontecer. Lógico que assim, é tudo especulação, a gente não tem certeza. Como eu dei o exemplo ali da fala do Putin e depois da fala do chanceler ucraniano ali, as coisas podem mudar muito rápido, o cenário pode alterar ali no meio do dia, por isso que é muito importante você estar muito ligado no contexto.
analisando as notícias, deixar aí no seu celular, no seu computador, alertas, tá? Eu tenho alguns alertas no meu celular, então, assim, tenho ali o Google Notícias e eu deixei ali algumas palavras-chave. Então, por exemplo, dólar, qualquer notícia que saia com a palavra dólar, eu vou receber uma notificação. Qualquer notícia que saia com a palavra Bolsonaro, eu vou receber uma notificação. Fed, eu vou receber uma notificação. Que mais? Deixa eu pensar. Guedes é outra palavrinha que eu tenho lá. Ano passado, quando estava rolando ali a PEC dos precatórios, eu tinha a palavra precatórios como alerta, porque era muito, qualquer coisinha que saía com relação a precatórios fazia com que o mercado se movimentasse. Então, deixa esses alertas ali. Toda vez que eu recebo um alerta de uma dessas palavras-chave que eu tenho ali, eu vou olhar, ver o que é, porque pode ser alguma coisa que movimente o mercado, tá? Além das notícias, além de tudo isso que eu falei dos mercados asiáticos, europeus, americanos e tudo mais, olhar as commodities também, né? Minério de ferro, Petrobras, minério de ferro, petróleo, soja, todas essas commodities, a gente tem que ficar de olho também na agenda econômica, tá? Você consegue olhar a agenda econômica no Investing. É uma plataforma gratuita, você não paga nada para ter acesso, eu tenho inclusive ela baixada no meu celular. E ali você tem a agenda econômica, são todos os drives que vão sair naquele dia e que podem movimentar o mercado. Cada drive ali, ele vem com o horário que ele vai sair e a importância dele. Vem a bandeirinha do país, daquela notícia, né, daquele indicador financeiro, seja lá o que for. E do lado ali vem a bandeirinha, tem o nome do indicador ou do drive ali que tem para sair. E tem ali 3 tourinhos ou 3 estrelinhas que vão te dizer a importância daquela notícia. Se tem um tourinho só, é uma notícia pouco relevante. Se tem 2 é média, se tem 3 é muito relevante. Então, normalmente as notícias que tem 3 tourinhos ali, é bom a gente ficar bem atento ao horário para não perder aquilo. Por exemplo, eu tenho ali uma fala do Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central americano. Ele vai falar meio-dia. Eu sei que todas as decisões que ele toma com relação ao Banco Central americano pode movimentar aí o mundo todo, né? Eles são a maior economia do mundo, são a maior potência do mundo, então eu tenho que saber o que ele está falando. E eu não sei se vocês acompanham notícias, mas vários momentos é possível você olhar as movimentações que uma fala do Powell fez no índice, fez no dólar, fez nos ativos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então é muito importante. Por quê? Para você não ser pego de surpresa, tá? Se é uma notícia que você já avaliou e que você tem uma noção de que o índice vai subir ou vai cair por conta daquela notícia, ok você ficar posicionado. Mas se você não sabe qual pode ser o reflexo da fala do presidente do Banco Central americano no índice ou no dólar naquele momento, não fique posicionado. O Investing ali, essa agenda te dá a oportunidade de desmontar a sua posição, de sair daquela posição, para não correr o risco ali de levar um stop, ou até mesmo de levar um prejuízo aí maior do que o combinado, porque esse tipo de notícia faz, né, dependendo do que aconteça, ele faz movimentações ali que não tem stop que segure, tá? Ele vai pular teu stop, vai embora, quando você vê, foi ali um prejuízo muito maior do que você tinha esperado, do que você estava esperando, do que você combinou com o mercado, tá? Com o mercado, que eu digo assim, que você combinou para aquela operação. Então é muito importante. E tudo isso a gente analisa, tá? Para tomar decisão e para entrar nas operações aqui na Êxodo. Fazemos o panorama, levamos em consideração tudo que pode acontecer. Esse ano é um ano político, tá? A gente tem
eleições aqui no Brasil, então é bom ficar de olho nisso. Quando começarem as movimentações políticas, quando começar aí as campanhas, vocês vão conseguir ver as movimentações dessas questões políticas no gráfico, tá? No gráfico, no fluxo, vai ser possível olhar, tá? E para você não ser pego de surpresa, tome o hábito, crie o hábito de acompanhar tudo isso, tá? É muito, muito importante. Fora que, assim, essa semana, por exemplo, a gente tem alguns drives ali estamos na expectativa de alguns drives que vão sair na quarta-feira. E é muito importante ter essa noção, porque, né, analisando esses drives, tendo o entendimento desses drives, você não vai ficar posicionado para levar um stop. E se você tiver confiança para operar aquela notícia, aquele drive, você pode pegar aí uma movimentação de 1.000 pontos, 2.000 pontos, bem tranquilamente, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para mostrar para vocês a importância de analisar, tá? Todo esse contexto de mercado, aqui na prática, tá? Então vamos lá. Sexta-feira, o que aconteceu? O índice ficou enrolado o dia todo, a manhã inteira enrolado. Eu até trabalhei ali na venda, fiz algumas operações vendidas ali, porque eu tinha uma expectativa negativa pro mercado, só que não caiu, o índice não caiu. Na quinta-feira, a gente, foi na quinta, que saiu a notícia do aumento do combustível. Na quinta-feira teve o aumento ali do combustível, o combustível ia aumentar 18% a gasolina, 25% o diesel, e todo mundo ficou muito inquieto, muito inseguro com essa notícia ali. No final da tarde de sexta-feira, saiu a notícia de que os caminhoneiros estavam pensando ali em fazer uma greve. Os caminhoneiros ali, teve algumas categorias ali que chegaram a parar. Os cegonheiros eu lembro que pararam, se eu não me engano, caminhão-tanque parou. E quando saiu a notícia que os caminhoneiros estavam cogitando a possibilidade de parar, o índice caiu muito. Mas o índice caiu muito porque a Petrobras caiu muito. Então a Petrobras caiu, deixei aqui o gráfico da Petrobras e aqui o gráfico do índice. Olha só a hora aqui, ó. Por volta das 4h30 foi a hora que a Petrobras caiu e que o índice também caiu, tá? E isso é uma questão importante. A Petrobras, ela tem um peso muito grande dentro do índice. Se você não sabe o que é o índice ainda, o índice ele é uma carteira de ações. Ele tem ali mais de 100 ativos que compõem o índice. Quando você compra um contrato de índice, você não está comprando índice só. Você está comprando ali um pouquinho de Petro, um pouquinho de Vale, um pouquinho de JBS, um pouquinho de banco, um pouquinho de VEG, sei lá, todas ali que fazem parte do índice, um pouquinho de cada papel. E a Petrobras, ela tem um peso muito importante dentro do índice. Então, quando o pessoal começou a bater ali, a vender Petrobras, o índice acabou pesando junto ali, tá? Outra questão importante que é importante ponderar com relação a esse movimento é que a Petrobras, ela é uma estatal, ela é uma empresa de capital aberto, ela é uma empresa que vende suas ações no mercado, na bolsa, no balcão, mas ela ainda assim não deixa de ser uma estatal, tá? Ela tem ali, mesmo que de forma muito discreta e muito pequena, ela tem ali uma interferenciazinha do governo. Então, assim, qualquer coisa que aconteça ali na Petrobras envolve também o nosso governo, tá? Ele, de alguma forma, ele reflete no governo. Então, ela é um papel muito delicado. E levando em consideração que vivemos um ano eleitoral, que em breve começarão as campanhas eleitorais,
qualquer coisa que envolva o governo faz com que os investidores deem um passo para trás. Eles falam, opa, peraí, é seguro continuar no Brasil? É seguro continuar com o meu dinheiro aqui? Ou vou desmontar a minha posição no índice, vou vender índice para eu pegar o meu dinheiro e ir embora, tá? Então, é muito importante ter esse tipo de entendimento com relação ao mercado, tá? Então, é isso, pessoas. Nossa primeira aulinha aqui do nosso curso de nivelamento. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro com relação a essa questão de contexto, que vocês possam ter entendido pelo menos um pouquinho. Eu sei que é muita coisa, é muita informação, tá? O importante é, crie o hábito de, antes de você começar o seu dia, antes de você começar a operar, antes das 9 da manhã, crie o hábito de já se informar, de ver tudo o que aconteceu lá fora, tudo que pode impactar no preço aqui dentro, para você vir para o mercado operar com um pouco mais de segurança, tá? A gente faz operação, eu opero leilão, e se você quer aprender a operar leilão, se você quer operar o leilão, vou te falar que a base para você operar o leilão é fazer o pré-mercado, é entender o contexto, é entender como o mercado pode abrir, tá? O leilão, ele é muito baseado nesse panorama que a gente faz, nessa volta ao mundo que a gente faz, certo? Então é isso, pessoas. Espero que tenha dado aí uma clareada para vocês. Até a próxima!